Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água, vamos suavizar completamente nossos corpos, soltar os ombros, fechar os olhos. Vamos ouvir agora trechos da Bíblia Sagrada. Concentre-se em Deus, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Vamos ver agora a vocação de Levi. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então o sentido é figurado. E dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então nós vamos continuar neste Jesus é Senhor do Sábado. Então vamos fazer o melhor que possamos, seguindo os preceitos de Jesus, porque ele foi maravilhoso na terra, e que sejamos livres de todos os males, passados, presentes e futuros. Agora vamos beber a água pedindo que os mentores do espaço, que os seres de luz coloquem em nossa água o remédio necessário para toda a nossa cura. Que assim seja. Bebamos a água bem devagar. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações eternamente. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água,
Vamos suavizar completamente nossos corpos, soltar os ombros, fechar os olhos. Vamos ouvir agora trechos da Bíblia Sagrada. Concentre-se em Deus, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Vamos ver agora a vocação de Levi. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então o sentido é figurado. E dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então nós vamos continuar neste Jesus é Senhor do Sábado. Então vamos fazer o melhor que possamos, seguindo os preceitos de Jesus, porque ele foi maravilhoso na terra, e que sejamos livres de todos os males, passados, presentes e futuros. Agora vamos beber a água pedindo que os mentores do espaço, que os seres de luz coloquem em nossa água o remédio necessário para toda a nossa cura. Que assim seja. Bebamos a água bem devagar. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações eternamente. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água, vamos suavizar completamente nossos corpos,
soltar os ombros, fechar os olhos. Vamos ouvir agora trechos da Bíblia Sagrada. Concentre-se em Deus, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Vamos ver agora a vocação de Levi. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles, durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então o sentido é figurado. E dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então nós vamos continuar neste Jesus é Senhor do Sábado. Então vamos fazer o melhor que possamos, seguindo os preceitos de Jesus, porque ele foi maravilhoso na terra, e que sejamos livres de todos os males, passados, presentes e futuros. Agora vamos beber a água pedindo que os mentores do espaço, que os seres de luz coloquem em nossa água o remédio necessário para toda a nossa cura. Que assim seja. Bebamos a água bem devagar. Que a força do amor, da verdade, da justiça, do perdão vibre em nossos corações eternamente. Que assim seja. Vamos relaxar nosso corpo, preparar a água, vamos suavizar completamente nossos corpos, soltar os ombros, fechar os olhos.
Vamos ouvir agora trechos da Bíblia Sagrada. Concentre-se em Deus, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Vamos ver agora a vocação de Levi. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus come com pecadores. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles, durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Então o sentido é figurado. E dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Então nós vamos continuar neste Jesus é Senhor do Sábado. Então vamos fazer o melhor que possamos, seguindo os preceitos de Jesus, porque ele foi maravilhoso na terra, e que sejamos livres de todos os males, passados, presentes e futuros. Agora vamos beber a água pedindo que os mentores do espaço, que os seres de luz coloquem em nossa água o remédio necessário para toda a nossa cura. Que assim seja.